Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos estarmos juntos pela nossa TV A Caminho da Luz. Com esse programa que já tornou um best-seller, que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós estaremos começando um novo capítulo, que é o capítulo 12º, Clarividência e Clareaudiência. Nós vamos ver um pouquinho o dom de ver, o dom de ouvir, segundo a conotação espírita. É um capítulo muito bacana que vale a pena nós estudarmos juntos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podermos uma vez mais nos encontrarmos com o objetivo de estudarmos obras sérias, que aprofundam em assuntos sérios, como o caso desta obra. Cumprimento carinhosamente o nosso telespectador, a nossa telespectadora, e aproveito. Já se inscreveu no canal? Já habilitou as notificações? Contamos com a sua ajuda. Capítulo 12º, Clarividência e Clareaudiência. Notei que a reunião atingia a fase terminal. 2 horas bem vividas haviam corrido céleres para nós. Aqui é interessante, os trabalhos de antigamente, eles tinham essa conotação, eram trabalhos longos, não é? Mesmo porque eram reuniões que havia uma necessidade de uma comunicação mais extensa. Hoje nós percebemos que as atividades medianímicas, principalmente de desobsessão, ela se faz com um tempo bem menor, né? Mas aqui André Luiz cita que a reunião demorou 2 horas. No livro Desobsessão, do próprio André Luiz, ele fala um pouco sobre isso, né? Que não é ideal que o médium tenha mais que 2 ou 3 comunicações, dependendo da condição do espírito comunicante, e que a reunião não pode passar de 1 hora, exatamente pelas questões vibratórias do ambiente. É muito bacana a gente notar tudo isso. Então ele está relatando que essa reunião estava chegando no término com 2 horas de atividade. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, através da oração, o refazimento das próprias forças. Então aqui nós percebemos que é muito interessante nós entendermos um trabalho que envolve os 2 planos da vida. Então, da mesma forma que iria encerrar as atividades, com certeza com o passe, edificando os médiuns, também a espiritualidade está ali para auxiliar aquele grupo de espíritos sofredores, também com o passe, também com o auxílio, né, para que eles pudessem também seguir os seus caminhos. Essa atividade, nesta altura, ainda era trabalhos mediúnicos com as portas abertas, e olha a assembleia de encarnados. Um era epilético, o outro estava passando pelo processo da possessão. A companheira estava muito emantada com o pai adotivo. Então nós vemos também que foi um trabalho do ponto de vista de entidades endurecidas que vimos nesta reunião ao longo destes capítulos. Continua. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazida à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável: não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Então, aqui nós percebemos que André Luiz também, lógico, sobre a orientação de August, para que pudesse mostrar para todos nós a importância de determinados atos em alguns trabalhos na casa espírita
que de uma certa forma são desprezados. Tem muitas casas espíritas que, se você perguntar por que a pessoa bebe água, ninguém sabe, nem os trabalhadores. Nós vamos numa casa espírita, você sai de uma câmara de passe, do lado tem lá 200 copinhos e você pega qual você quer. Seria mais ou menos você ir numa farmácia e falar: olha, eu estou doente, eu preciso de um remédio. E o farmacêutico perguntar: mas que remédio você quer? Pode ser qualquer um. Então nós temos que entender um pouco, nós temos que conhecer um pouco a afinidade da casa espírita com referência ao auxílio do plano espiritual. Então foi colocada uma jarra de água. Mas para que é essa água? Essa água vai ser fluidificada. Nós, no mundo espiritual, vamos colocar um remédio para cada um daqueles que aqui se encontram, para auxiliar o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Então nós percebemos que se dá um valor muito grande. E André Luiz faz questão de transcrever isso para nós no encerramento das atividades, para nós podermos entender que a água fluidificada numa casa espírita é de suma importância. Para mim, é um dos mecanismos mais valiosos de recursos da natureza que Deus nos concedeu. Continua a leitura. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento. Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra, espalmada, sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. Então nós estamos vendo esta descrição de André Luiz mostrando o trabalho de Clementino. Clementino, nesta organização toda, era um regente, era o maestro que colocava o plano físico e espiritual a trabalhar em harmonia. E aqui ele próprio, nimbado de uma luz intensa, vai magnetizando os copos com as águas, conforme cada elemento encarnado daquela assembleia necessitava. Então, um copo específico para esse, um copo específico para aquele. E agora nós vamos ver um comentário em cima disto que o nosso irmão espiritual estava fazendo. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Aqui nós temos uma informação que a área científica, na hora que se debruçar sobre essa frase, com certeza vão conseguir grandes prodígios em tratamentos patológicos. Então vejamos o que ele coloca aqui. É algo sublimado. Ele diz: olha, então essa água, nós colocamos o remédio para aqueles encarnados que aqui estão, com determinadas deficiências orgânicas, e essas deficiências orgânicas, na verdade, são deficiências perispirituais. Ou seja, aquelas doenças que nós trazemos no nosso corpo perispiritual exatamente por abuso do passado. E num determinado momento, essas doenças, elas envolvem o corpo físico. É assim que funciona. Então ele diz: nós vamos magnetizar essa água para cuidar do corpo perispiritual, para que a pessoa possa ter um alívio no corpo físico. Olha, André, isso é de uma sublimidade que nós precisaríamos nos aprofundar e muito nesse estudo da importância da água. E já temos cientistas não vinculados ao espiritismo estudando mundo afora o quanto que a água ela é modificada, suas células e partículas, conforme
o ambiente, as músicas, a emissão do pensamento. Então já há estudos científicos nesta área que André Luiz aborda hoje. Inclusive, André, para quem gosta, é só procurar no Google, tem um médico cientista japonês que há poucos anos atrás ele recebeu o Prêmio Nobel da Ciência por ter descoberto a importância da magnetização da água e que a água é possível sim ser magnetizada. Isso foi uma descoberta tão importante que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Ciência. Então vale a pena nós fuçarmos um pouco o Google e procurarmos essas informações para nós notarmos que nós já temos há 160 anos, com o magnetismo, a importância da magnetização, da água fluidificada, e nós já temos esse conhecimento. Então nós precisamos nos aprofundar. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médiuns absorvessem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Então aqui nós percebemos a importância. O André, em programas passados, ele mencionou que realmente ele não participou de nenhum trabalho onde tivesse médiuns dessa natureza. Que isso ajude muito. No final das atividades, quando eles estavam encerrando, Silvia iria pedir aos clarividentes e também aos clareaudientes para que pudesse expressar o que ouviram e o que viram no aspecto espiritual para complementar os trabalhos que foram realizados naquela noite. Isso é muito importante. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. Clementino, findo o preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Nosso amigo esclareceu o assistente. Procura ajudar aos nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém, por agora, a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre, coletando todas as espécies de onda, em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis. E não haveria propósito construtivo na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob a pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Então olha que interessante, Aulus explicou que Clementino foi até estes 3 médiuns, dando uma atenção especial. Eram médiuns com uma potencialidade auditiva e visual no campo espiritual mais aguçado do que os outros membros da Assembleia, mas advertiu Aulus que somente um médium experimentado teria discernimento para conviver em 2 planos simultaneamente, que eles viriam e ouviriam o que o mentor amigo permitisse. E aí ele dá o caso da onda radiofônica, que se numa estação nós captássemos 2 ou 3 ondas distintas,
nós não saberíamos discernir o que estaríamos ouvindo. É a mesma coisa que ele dá o exemplo dos médiuns. Se os médiuns vê muito além do que estão habituados, isso pode ser um processo de menos-valia para o próprio trabalho e para o próprio medianeiro. Então nós percebemos aqui, André, que mesmo sendo médiuns maravilhosos, como já foi descrito desde o capítulo 3º, um pouquinho da condição de cada médium, pelos seus esforços, dedicações, nós percebemos que ainda houve a necessidade para que pudesse haver uma sintonia mais fina. Dentro dessa sintonia, o próprio Clementino, colocando a mão, fez com que eles pudessem ter um pensamento mais focado naquilo que seria dito, naquilo que eles estavam vendo e ouvindo. É muito interessante tudo isso, para mostrar que um médium, sem a participação dos benfeitores espirituais, dirigentes daquele trabalho, pouco ele consegue avançar. Eu fico imaginando se André Luiz ou Emmanuel pudessem ter narrado a experiência de usar o nosso querido Chico como médium, seja numa desobsessão, seja numa sessão de psicografia, seja num trabalho de receituário. Eu imagino que os bastidores do trabalho com Chico Xavier deve ter sido algo magnífico, porque o Chico, ele por si só, tirando Jesus, que é uma estrela de uma grandeza diferente, num patamar evolutivo diferente, nós temos no Chico o ápice da mediunidade no nosso planeta. Então eu fico imaginando o Chico em trabalho, o Chico como médium. Se aqui nós já ficamos maravilhados com Eugênia, com Celina, no capítulo passado nós vimos Antônio Castro indo até uma colônia espiritual, vendo Silveira, transmitindo a sua mensagem. Eu fico imaginando, e o Chico em trabalho, com aquele amor, com aquela disciplina, com aquela mente límpida. Então eu fico apaixonado pela descrição de André Luiz, e se pudéssemos ter maiores informações a respeito do Chico em trabalho, ficaríamos vislumbrados com aquela potencialidade medianímica de que ele era portador. Dando continuidade, Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sob nosso exame? Bom, aqui nós precisaríamos nos adentrar ao livro dos médiuns, porque realmente Kardec fez um trabalho fantástico no livro científico da doutrina espírita, qualificando ali 70 tipos de mediunidade. Então é isso que Hilário perguntou. Os 3 são iguais? Poderíamos qualificar os 3 como a mesma condição mediúnica? Como é que funciona isso? E vamos ver agora a resposta de August, que é muito interessante, que vem de encontro com aquilo que Allan Kardec ensina em O Livro dos Médiuns. Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade, contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixa-lo-á na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial, em jato contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo, estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros. Embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação,
Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Então aqui vamos tentar, o nosso tempo é curto, mas vamos tentar aqui fazer uma rápida explicação, tentar aqui fazer uma explanação para entendermos um pouco, não é? E ele diz, não, isso não, ou seja, a mediunidade não é igual para todos. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Então, eu vou citar um caso no campo da mediunidade para nós termos um exemplo. O caso da mediunidade de psicografia. Quando nós estudamos o livro dos médiuns, nós vamos perceber que Kardec coloca entre 12 e 13 tipos de mediunidade diferentes, com características diferentes para a mediunidade de psicografia. Mas espera, um médium psicógrafo não pode receber qualquer coisa? Não. É como ele diz aqui, tem as características e a individualidade de cada um. Por exemplo, Chico Xavier seria um exemplo nato para podermos usar no dia de hoje, porque Chico teve todas as mediunidades. Chico foi médium mecânico, semimecânico, intuitivo. Chico, ele desenvolveu todos os tipos de mediunidade. Mediunidade de materialização, mediunidade inteligente. Então, Chico foi um caso raro. Talvez nós poderíamos incluí-lo, tirando Jesus, a maior parabólica mediúnica que a Terra já teve foi Chico Xavier. Uma mediunidade mais perfeita. E nesse quesito de mediunidade, o que me chama a atenção no querido Chico é que certa feita eu estive em Uberaba e eu vi com o filho de coração do Chico Xavier, o Eurípides, ele me mostrou uma pasta de psicografias originais, assim na folha, que o Chico recebeu, seja com lápis ou seja com caneta. E é interessante que quando você pegava uma página de Emmanuel, era um tipo de letra. Quando você pegava uma página de André Luiz, era outro tipo de letra. Quando você pegava uma de Humberto de Campos, era outro tipo, ou Dr. Bezerra. Isso dá a entender que o Chico ele conseguiu ser um médium perfeito, porque quem escreveu era o próprio espírito tomando o braço temporariamente do Chico. E uma outra coisa interessante que a gente nota, por exemplo, é a personalidade. A gente vê aqui por André Luiz. Se todos os 13 livros que nós estamos estudando pela página da TV Caminho da Luz, hoje nós estamos no domínio da mediunidade, todos os livros para trás já se encontram na nossa página da TV. E nós percebemos que cada livro acompanha ele o ministro de nosso lar. Por exemplo, esse que nós estamos estudando é Aulus. E nós vamos perceber que cada um desses espíritos colocam a sua maneira de expressar. Por exemplo, Aulus, ele é mais didático, ele é mais cintuoso no escrever, escreve de maneira mais difícil, usa palavras mais rebuscadas. Quando você, por exemplo, estuda Nosso Lar com a presença do ministro Clarencio, ele já escreve de maneira mais fácil, de maneira mais simples de entendimento, e assim sucessivamente cada obra. Então o médium tem que ser um grande receptor para poder ter essa sintonia fina, como eu já expressei, para captar e às vezes até pegar a mão do médium e escrever o que tem que ser colocado. Um outro ponto também, que eu estava falando da psicografia, então tem médiuns de psicografia, de história, traz histórias. Tem médium de psicografia que traz receituário, que é o que o Chico usou muito, a mediunidade do receituário, o Correio do Além. Tem médium que traz receitas de, por exemplo, remédios fitoterápicos.
homeopático. Tem pessoas que recebem livros, por exemplo, de romances. Então nós vamos perceber que as nuances são sim diferentes. Depois eu gravei um pedaço aqui que eu achei interessante. Mediunidade é sintonia e filtragem. Outra coisa também que nós percebemos, o médium, por melhor que ele seja, ele consegue desenvolver em todas as reuniões a mesma condição? Não. Porque o médium também sofre a interferência do meio que vive. Se ele está passando por algum problema pessoal, seja ele qual for, isso já interfere na mediunidade. Eu me lembro, por exemplo, de Chico Xavier. Chico uma vez perguntou para Emmanuel se ele não iria receber alguns livros da história do cristianismo. E Emmanuel disse: Chico, há sim um planejamento, mas não agora. E Chico perguntou: mas por que não agora, Emmanuel? E Emmanuel lhe respondeu: por que, Chico? Você tem a cabeça muito atribulada com a sua família, seus sobrinhos pequenos, seus irmãos que ainda você tem que ajudar. Você não tem cabeça para receber essas obras. E de fato, né, depois que o último sobrinho formou sua família, o Chico começou a receber essas obras. É verdade. Então nós percebemos que mediunidade é planejamento. Só que precisa ver também, André, se o médium está disposto e tem simplicidade para cumprir esse planejamento com a espiritualidade maior. Eu me lembro da dona Ivone, ela veio com o compromisso de trazer apenas memórias de um suicida, e se eu não me engano ela deixou 12 ou 13 livros do Dr. Bezerra, de Charles, deixou de outros escritores mais. Então nós vemos que ela veio com o compromisso de um livro, mas ela sublimou tanto que ela deixou outras obras valiosas, igual o Chico, compromisso de 40 obras, 30, 40 obras, passou de 500. Então nós vemos que o esforço do médium também é levado em conta. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médiuns, meu colega inquiriu ainda: a clarividência e a clareaudiência acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Essa pergunta é fantástica, porque o médium, principalmente aquele que nasce como médium, porque às vezes a criatura desde criança já vê, já ouve os espíritos, não é? Então a pergunta é a seguinte: será que esses médiuns, por exemplo, eles ouvem e vê pelos olhos e pelos ouvidos do corpo físico? É uma pergunta interessantíssima, não é? Porque agora que nós estamos começando a estudar as questões do perispírito, as questões da alma, vamos ver a resposta que vale a pena nós nos adentrarmos a ela. E aqui eu vejo a diferença de André Luiz para Hilário Silva. André Luiz já está mais espiritualizado. Hilário Silva faz perguntas mais infantis no quesito da espiritualidade, o que é natural, desencarnou posteriormente. Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou: Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos, na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver, através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana e o raio-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam, e o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais, que lhe estendem
o horizonte dos sentidos. Então, olha que interessante o comentário de Aulus mostrando que para ver e ouvir o plano espiritual, eu não preciso dos olhos e dos ouvidos físicos. Pelo contrário, quem vê o mundo espiritual vê com os olhos do espírito ou do perispírito. Portanto, os meus olhos físicos podem estar cerrados porque eu não estou vendo com eles. Os meus ouvidos podem estar cerrados naquele momento porque eu não estou ouvindo com eles. Então é isso que ele explica agora. Essa questão aqui, para ser bem sincero, não tem nada de novo para quem estudou o Livro dos Médiuns. Isso Allan Kardec já dizia na sua época, ele já mostrava que a mediunidade é de pensamento a pensamento. Com sinceridade, este comentário de Aulus não nos trouxe nada de novo. Para Hilário Silva trouxe, mas para quem estudou o Livro dos Médiuns, que é um livro até muito desconhecido, os espíritas conhecem muito o Evangelho e o Livro dos Espíritos, mas muito do que estamos vendo, gente falando assim, nossa, que maravilha. Se lermos o Livro dos Médiuns, muito do que está aqui já vemos naquela obra. A ideia também é nós podermos fazer os nossos telespectadores se arremessar para o estudo do Livro dos Médiuns. Vocês vão perceber que tudo que está aqui com referência à mediunidade não tem nada novo. O que tem é alguns complementos daquilo que Kardec não pôde dizer naquela época. É como Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Ou seja, Chico Xavier não veio modificar a obra de Allan Kardec. Ele veio trazer uma contribuição. Nós aqui pela TV e o André, juntamente do Charles, presidente da Federação Espírita da França, com o programa pela nossa TV, fez ali alguns programas falando um pouquinho das questões das descobertas sobre os bastidores da doutrina espírita, sobre a vida de Allan Kardec. Então eu estava conversando com o André outro dia, nós percebemos que de 1957, com a publicação de O Livro dos Espíritos, até 1869, com o desencarne de Kardec, ele mudou muitas coisas. Basta nós termos tempo para ler 12 volumes das revistas espíritas que Kardec publicava mensalmente, e isso foi feito de forma de anuário. Então, são 12 anuários que nós podemos estudar um pouco de maneira específica os bastidores. Então nós percebemos que tudo isso é perfeitamente normal, que nós possamos ir recebendo informações de acordo de que nós possamos ir progredindo na seara desses novos conhecimentos. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitar a lição, mas objetou reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o, tão somente pelo processo curial de percepção na Terra. Então aqui a dúvida dele é muito interessante. Eu gostaria de saber de Celina, que é aquela médium extraordinária, se ela está só ouvindo Clementino, ou se ela está, de uma certa forma, só recebendo a intuição pelo pensamento. Então eu tenho essa curiosidade. Vamos ver a resposta. Sim, isso acontece, por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivessem funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica
pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Então nós vemos aqui, né, como ele diz, na realidade é a mente. A mente é onde está a sede do espírito, que repassa a sensação para o perispírito, que é o corpo fluídico, nós chamamos do MOB, Modelo Organizacional Biológico, segundo o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, e segundo Allan Kardec, pelo perispírito. Um outro fator interessante que nós temos que entender, e eu posso falar isso por experiência própria, não é? Eu consigo descrever os trabalhos mediúnicos. Às vezes as pessoas dizem, Sérgio, mas você tem visão? Eu digo, não. Eu tenho chamado, como o Dr. Adroaldo tem me explicado, uma visão refratária. E uma vez ele me explicou o que era isso. Eu perguntei, doutor Adroaldo, o que é uma visão refratária? Ele falou, meu filho, eu faço projeção mental e você capta essa projeção mental e, consequentemente, você consegue ver aquilo que eu estou projetando. Então é muito interessante tudo isso. Por quê? Porque eu não tenho essa mediunidade clarividência e nem a clareaudiência. E eu precisava ter uma segurança nas atividades. Então isso é muito bacana quando você vai recebendo essas informações do plano espiritual para podermos ir realizando de maneira mais segura o trabalho. Então isso funciona de maneira belíssima, não é? Então agora Hilário está recebendo todas essas orientações que não tem nada a ver com o corpo físico. Tudo está relacionado com a mente, com o corpo perispiritual, com a alma. Então é interessante nós notarmos isso. Sorrindo, ajuntou: vocês possuem uma prova disso, quando o homem se encontra naturalmente desdobrado, cada noite, durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais, na experiência que chamam vida de sonho. Então aqui nós vemos, já estamos indo para o final do nosso programa, não é? Já estamos indo para o final desse primeiro programa de 2, porque cada capítulo são 2 programas, não é? Olha, vamos acompanhar, isso aqui eu grifei toda essa parte, porque é muito interessante. Então ele diz, vocês possuem uma prova disso, quando o homem se encontra naturalmente desdobrado. Desdobrado de que maneira? Ele diz aqui, cada noite, durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais. Então nós vamos aqui, hoje com mais segurança, na época de Kardec já era muito limitado. Na época de André Luiz, na década de 40, de 50, que veio essas obras, também a ciência ainda era limitada. Mas hoje nós estamos vendo que isso já existe uma comprovação científica. Nós temos aqui em São Paulo, na USP, um departamento de cientistas, doutores, PhD, que estão fazendo um estudo sobre o sono. Então eles têm um pequeno hospital, eles têm algumas pessoas que passam por algumas experiências. Elas ficam durante o dia ligado a alguns equipamentos de elétrons para saber como é a movimentação da nossa mente, como é que é a agitação dos nossos pensamentos. E também começaram a fazer esses testes à noite. A pessoa dorme no hospital, ela dorme exatamente com alguns equipamentos interligados à sua mente, à sua cabeça, os equipamentos são ligados. E eles descobriram uma coisa que intrigaram ele. Para nós não é novidade, já temos aqui. Mas para a ciência é exatamente um campo de observação que deva ser analisado. A grande maioria das pessoas tiveram uma vida muito mais intensa à noite,
quando estão dormindo do que de dia. Isso significa o seu cérebro está trabalhando muito mais à noite do que de dia. Isso não podia acontecer. O cérebro é para estar em descanso, em repouso. Então tem que se analisar alguma coisa a mais fora do corpo. Tem alguma coisa dentro de nós que está reagindo. E nós, os espíritas, sabemos, desde 1857, a questão do perispírito. Não é nenhuma novidade para nós. Então veja, André, que a ciência está se aproximando e muito do perispírito, do modelo organizacional biológico, para poder compreender todo esse, até então, enigma para a ciência, mas que é uma lei natural diante da criação de Deus. E encerra a leitura de hoje. E baixando o tom de voz, acrescentou: somos receptores de reduzida capacidade à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor, na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Então nós estamos parando a nossa leitura nesse ponto e o nosso irmão Aulus nos mostra que nós somos receptores, temos a capacidade de emitir e receber. Ele nos fala que nós vivemos conforme aquilo que atraímos a nós mesmos, amplia o conceito de que mediunidade é de pensamento a pensamento. Tudo isso que nós estamos vendo já é no final das atividades. Tudo que estamos vendo, apenas 3 médiuns encarnados estavam tendo a oportunidade de ouvir e de ver. Alguns viam e ouviam, alguns só viam e alguns só ouviam o que o nosso irmão Clementino, naquele momento, aplicando um passe na fronte deles, para que eles pudessem ter acesso a essas informações, e disso derivou o estudo do capítulo 12. Interessante, André, quando ele diz assim: em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor. Então aqui eu vou encerrar com uma frase que eu tive a oportunidade de uma vez ouvir na casa de Chico Xavier, quando ele estava falando do homem integral. Dizia ele que Emmanuel sempre lhe falava que o homem tem que ser comparado a um pássaro. E para que um pássaro possa dar bons voos, ele tem que desenvolver 2 asas, a asa moral e a asa intelectual. Então nós vemos que a asa moral é a asa do amor, da bondade, e a asa intelectual é usar o nosso intelecto para o nosso bem e o bem do próximo que está ao nosso lado. Quanto mais nós aprendermos a desenvolver essas características, melhores nós seremos na atividade bendita da mediunidade. Estamos encerrando a primeira parte, o primeiro vídeo do capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e eu te convido para ajudar o canal. Você tem acompanhado, ou se ainda não acompanhou, aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais e a do nosso querido Sérgio. O CEPAC, que é a casa-mãe, a TV é um departamento do CEPAC, tem muitas atividades voltadas para a comunidade carente. E aqui pelo canal você pode nos ajudar se tornando um membro. Se torne um membro, escolha o valor, escolha a duração da sua ajuda. E todo este recurso vai para o Google, por isso que na fatura do seu cartão não vai sair CEPAC, não sairá TV A Caminho da Luz, é uma conta do Google, vai para eles, e eles transferem um recurso para a conta do centro. Então eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, eu gostaria muito de pedir que você colaborasse com as nossas atividades, que é muito importante neste momento que estamos passando.
Aqui está o nosso WhatsApp, 19 997 782794. Envie sua mensagem, envie sua dúvida, envie seu comentário ou envie seu nome e sua cidade e peça para fazer parte da lista de transmissão. E a partir daí, seu número será registrado, salvado e a partir dali receberá de 1 a 2 mensagens espíritas por dia, totalmente gratuitas. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa que, pelo menos para mim, tem sido um programa muito tocante. Tem tocado profundamente a minha alma. Eu que já tenho mais de 30 anos de trabalho em mediunidade, percebo que realmente a frase daquele grande pensador que diz: quanto mais eu sei que nada sei, tem me ajudado muito a compreender muitos aspectos que até então a gente tem dificuldade de compreender no dia a dia e tem ilustrado a alma no sentido de podermos cada vez mais nos aperfeiçoar na parte intelectual para desenvolver o amor nas atividades. Um beijo carinhoso a todos e encerramos esse programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no coração de todos, até o próximo programa, que na verdade é a continuidade desse capítulo. Um beijo a todos. Até o próximo programa.